E aí pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje falando sobre o tal do olha só, vamos lá, vamos dar nome à criança, né? MRUV, sim, movimento retilíneo uniformemente variado. Galera, movimento, né? Movimento, o que acontece quando a gente está em movimento? A gente está variando a nossa posição, Assim, essa variação de posição, ela existe no intervalo de tempo, né? Não é no intervalo de tempo, então assim, é movimento que ocorre, né? Dado um referencial, beleza? Retilíneo, onde é que eu estou? Qual é a minha trajetória? Minha trajetória aqui vai ser uma reta, certo? Eu estou andando somente no eixo X, somente no eixo Y, aí você inventa o eixo que você quiser, mas a gente está andando sempre nesse eixo. Mesmo que se você tivesse um plano inclinado, você está no plano inclinado, seu movimento vai ser retilíneo ali, você está andando sobre aquela retinha que forma a tangente ali do seu, tangencialmente ao seu plano inclinado, né? Você está andando somente ali. Você pode criar um plano ali, você está somente naquela linha. Enfim, o uniformemente variado, aí que tá, o que confunde muito, né? Porque é uniforme ou ele é variado? Que parada é essa aí? Sim, ele está variando, só que ele está variando de forma uniforme, né? É assim que a gente interpreta. O que significa isso? Ele está variando, né? Ele está variando. Isso aqui ninguém vai retirar de você. O que significa quando ele está variando? Ele está variando porque a sua velocidade está variando. A sua velocidade está variando. Então a velocidade ela não é constante. A sua velocidade não é constante. A sua velocidade aqui, velocidade não é constante. Beleza? Velocidade não é constante. O que a gente estava fazendo anteriormente? A gente estava falando que se a sua velocidade ela é constante, então olha só, a sua taxa de variação da sua velocidade, a gente coloca dessa forma, não precisa saber se é uma derivada isso aqui, não, é a taxa de variação da velocidade, aqui a taxa de variação instantânea, dado um ponto, qual é a minha velocidade naquele ponto, eu estou variando como, essa é a ideia de derivada, né? Aqui eu estou pegando aqui a minha variação de velocidade naquele ponto, eu estou fazendo aqui uma diferença de velocidade sobre uma diferença de tempos aqui, né, em termos bem de um grosso modo, né? O que eu estou fazendo isso aqui? Eu estava falando no movimento retilíneo uniforme que isso aqui era igual a zero, não estava variando a minha velocidade. Aqui vai ser diferente de zero. Beleza? Essa minha derivada com relação ao tempo, né, da velocidade, ela vai ser diferente de zero. Significa que a minha taxa de variação da velocidade ela existe, ela é diferente de zero. No movimento retilíneo uniforme, isso aqui era igual a zero, porque eu não tinha variação da velocidade. Aqui está variando a velocidade. Aqui sempre falando, né, de modo escalar, a gente está falando de cinemática e escalar aqui, beleza? Tranquilo, mas aí você me falou que isso aqui é uniforme, né? É uniforme e variado ao mesmo tempo. Sim, o que está sendo uniforme? É uniformemente variado porque aqui a sua aceleração é constante, beleza? A sua aceleração é constante. Sim, a aceleração vai ser constante. A sua aceleração sendo constante, a gente pode imaginar que vai variar uniformemente aqui a sua velocidade, certo? A sua velocidade sempre vai aumentar um tanto, certo? A sua velocidade sempre vai variar um tanto dado o intervalo de tempo. Mais ou menos essa é a ideia, tranquilo? Com relação à aceleração, você precisa saber que existe uma aceleração que é a aceleração média e uma aceleração instantânea, né? Aqui falando um pouco mais sobre a tal da aceleração. Beleza? A aceleração média, a gente pode sim falar que é dv sobre dt. Né? A aceleração média é dv sobre dt. A gente pega a variação da sua velocidade e você divide pela variação do tempo. Né? Essa seria a sua aceleração média, sem problema nenhum, como a gente fez para a velocidade média. Né? E também tem a aceleração instantânea. Né? A gente pode falar aqui a aceleração instantânea. Eu quero saber a aceleração exatamente naquele ponto. Como que a gente calcula? Aí sim é o nosso dv sobre dt. E aí você percebe que a aceleração instantânea, que é nesse caso aqui, dv sobre dt, você fala que é diferente de zero, significa que existe essa aceleração instantânea. Num MRUV, a sua aceleração média ela é igual à sua aceleração instantânea. A sua aceleração média ela é igual à aceleração
instantânea, certo? Você tem isso aqui, você tem essa possibilidade para falar, já que você não está variando a sua aceleração em nenhum ponto, não está variando, se eu pego intervalo de tempo, pego um tempo específico ali para pegar a minha aceleração instantânea, vai ser a mesma coisa, certo? A aceleração não está mudando nunca, para qualquer dv, para qualquer dt que você pega, a aceleração média vai ser sempre a mesma, já que o seu movimento ele é uniformemente variado, ok? É mais ou menos essa ideia aí. Com relação à aceleração, a gente pode falar ainda, falando um pouco sobre um movimento que seria um movimento circular, para tentar mostrar para vocês aqui onde que a gente vê a aceleração, né? A aceleração, ela altera a sua velocidade. Ok? Altera a sua velocidade. Eu vou fazer uma ponta aqui para a cinemática vetorial, para você perceber quanto que é poderoso esse negócio de você saber o que é aceleração. Beleza? Aceleração é um fator que altera a sua velocidade. Você vai saber depois que o único agente causador de aceleração é a força. A gente vai ver isso depois em dinâmica, né? A gente vai tentar chegar nesse ponto de causadores de aceleração são forças, né? Você vai falar que a aceleração, para mim, tem esse aspecto vetorial, como a gente já conversou, a aceleração é algo vetorial, certo? Aqui a gente pode falar que a aceleração também é uma derivada com relação a posição, certo? É segunda derivada com relação à posição. Então, d2s sobre dt2 aqui, beleza? A gente pode falar isso aqui é tudo aceleração. E a aceleração é diferente de zero, beleza? Só que eu lembrei disso aí, é importante a gente falar. Beleza, e aí falando um pouco sobre a aceleração na parte circular, que é um movimento que a gente vai falar depois, né? Mas aqui é importante para você saber, assim, aqui a gente está estudando aceleração, né? Estamos estudando aceleração aqui, é importante a gente falar. O que acontece no movimento circular? E aí eu vou falar brevemente, você não precisa saber nada sobre o movimento circular. O que eu quero que você saiba? Que o movimento ele é circular, certo? Se ele é circular, existe uma partícula que está se movimentando com relação a essa trajetória circular. Bom, isso aí é básico, tranquilo. Beleza, a velocidade desse cara aqui, ele é uma velocidadezinha tangencial ali, é uma velocidade que ele está se mantendo nesse círculo, beleza? Está aqui a sua velocidade, essa velocidade eu vou falar para você que ela é constante, né? Esse aqui seria, depois a gente vai falar que é um MCU, movimento circular uniforme. Beleza, Guilherme, o que você está falando aí? Isso aqui é movimento retilíneo, o que você está falando? Olha só, eu estou querendo te mostrar que a aceleração é um fator que altera a sua velocidade, e não necessariamente somente o módulo, até porque aqui o nosso módulo ele é constante, o módulo da velocidade nesse caso aqui ele é constante, mas velocidade, aceleração e posição são vetores, apesar de a gente estar na cinemática escalar, a gente sempre tem que pensar que são vetores, sim, em algum momento eu vou ter que bater nessa tecla com você, não tem jeito. O que acontece aqui? A sua velocidade está variando? Sim, a sua velocidade está variando, ok? A velocidade está variando, ela vai cair numa questão assim, somente no movimento retilíneo uniformemente variado, a sua aceleração é diferente de zero e a velocidade ela se altera, e aí você vai começar a ver questões em que você vai começar a pensar, pô, será que em todo caso é isso? Somente em todo caso é isso? Aqui você vai perceber que existe uma aceleração, sua velocidade não está variando, né? No movimento retilíneo uniformemente variado, a sua velocidade ela varia, varia a sua velocidade dada a sua aceleração, beleza? Já que eu tenho uma aceleração, minha velocidade ela está variando. No movimento circular uniforme, a minha velocidade ela varia, mas não em módulo, a gente vai ver isso com calma. Beleza, então fala logo o que a aceleração está fazendo. Pois é, a aceleração nesse caso, ela altera a trajetória somente. Ela faz com que, na verdade, não altera a trajetória, ela mantém a trajetória circular. Existe uma aceleração que a gente chama depois de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, apontada para o centro. Essa aceleração centrípeta que altera a minha velocidade. Então, simplesmente eu queria dizer que é o seguinte, a velocidade ela não precisa variar um módulo para ter aceleração. Não, aqui eu estou variando o sentido e a direção desse meu vetor velocidade. Olha só, agora para fechar, se a minha velocidade está sendo alterada
minha velocidade está sendo alterada de qualquer maneira, seja aceleração, seja sentido, direção ou módulo, existe aceleração. Nesse caso do MCU, não está alterando o módulo da velocidade. O que está alterando? Está alterando a direção e sentido. Logo, existe uma aceleração. Beleza? Se eu não falasse para você que existia uma aceleração centrípeta aqui, você poderia falar que existe uma aceleração de cara. Eu não sei onde, beleza, mas existe uma aceleração, porque a velocidade está sendo alterada. Mas não é o módulo que está sendo alterado. Não precisa ser um módulo. Né? Está alterando o vetor velocidade. Logo, existe uma aceleração. Isso é muito poderoso, é importante a gente saber por que isso acontece, beleza? Então, assim, basicamente, quando a gente dá uma olhada em gráficos de MCU, que a gente vai falar um pouco sobre a equação horária, eu não falei em equação horária na MRU, a gente vai falar isso tudo no gráfico, né? A gente vai falar o seguinte, que existem coisas aqui que você precisa saber, né? Com a aceleração aqui, aceleração média igual a aceleração instantânea e tal, então você pode falar que a aceleração, ela é ΔV sobre ΔT, né? ΔV sobre ΔT. Beleza? E aí você vai fazer aqui uma diferença, aqui, um intervalo ali de velocidade, intervalo de tempo, né? Você vai colocar esse operador delta aí, beleza? Vai calcular. E você ainda não tem uma relação com a posição, né? Você não tem uma relação com a posição. O que seria essa relação com a posição? Pois é, você precisa saber essa relação com a posição. Você pode pegar essa relação de derivadas, você pode pegar essa relação com derivadas, seria um caso para você fazer, né? Seria um caso para você fazer esse tipo de coisa, beleza? Mas também, no caso aqui a gente teria que integrar, certo? A gente poderia integrar isso aí, ou eu posso chegar para você e dar para você um caso geral em que você tem ali uma forma geral. Eu vou falar para você, olha só, obedece uma equação de segundo grau, e aí você acha esses valores, beleza? Os valores ali correspondentes a cada componentezinho da sua equação de segundo grau. A gente pode fazer dessa forma também, beleza? Mas, grosso modo, eu posso falar para você que a posição ela varia com o tempo, certo? A gente pode falar que a posição varia com o tempo, beleza? É diferentemente da aceleração. Aqui eu não preciso colocar a aceleração de AT, né? Porque a aceleração não varia com o tempo, porque a aceleração é constante. Afinal de contas, a gente está num movimento que é uniformemente variado. A aceleração ela é constante. Uma coisa interessante, né? Que se a gente colocar aqui, pegando um pouco desse gancho, né? A gente pega que A vezes ΔT, que seria T menos T0, vou colocar dessa forma, vai ser igual a dv, ΔV, né? Velocidade final, que eu vou colocar minha velocidade final em função do tempo, é só um jeito de escrever, já que a minha velocidade está sendo alterada, a única coisa que muda aqui é a velocidade, que está em função do tempo, né? Menos a minha velocidade inicial, que é V0, isso é constante, eu comecei o movimento com a velocidade constante, uma velocidade determinada, né? E aí, beleza, eu posso trabalhar essa equação aqui, só que geralmente, galera, esse T0 aqui é zero, geralmente esse T0 é zero, porque você está iniciando o seu problema em T0 igual a zero, certo? Perceba que eu estou fazendo uma diferença ali entre tempos, né, um intervalo de tempo, T menos T0, mas olha só, meu movimento, meu início começou, entendeu? E meu início geralmente é zero. Né? A gente costuma trabalhar dessa forma, raríssimos, pouquíssimos exercícios que falam assim, o movimento começou em 2, aí você fica meio perdido, começa a colocar T0 igual a 2 ali, mas até poderia colocar T0 igual a 0, fazendo uma subtração, enfim, dá pra gente cartear esse tipo de coisa sem muito problema. E aqui você pode trabalhar um pouco essa equação aqui, dando uma massageada nela, falar que Vt é igual a V0 mais A vezes T. Né? A gente poderia fazer dessa forma aqui sem problema, partindo da definição de aceleração. Perceba que eu não trouxe aqui nada muito bizarro, né? Eu falei para você que a aceleração é uma diferença de velocidade sobre o intervalo de tempo ali em que ocorreu essa diferença de velocidade. Beleza? A gente só pode fazer isso porque a aceleração instantânea é igual a aceleração média, né? A gente vai trabalhar isso aí, beleza? Nesse caso aqui, você pode perceber que a derivada da velocidade, aí, você que sabe derivar, vai ser justamente a aceleração, né? dvdt você vai simplificar aqui, realmente vai dar a própria aceleração. Com relação à posição, a gente pode falar aí para vocês que em relação à posição, você vai ter uma equação de segundo grau, beleza? A gente pode ver isso pela integral, pela derivada que vai ocorrer aqui, a gente pode pensar dessa forma, tranquilo? A gente pode falar como vai ser uma equação de segundo grau, a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. A mais BT mais C
t ao quadrado. A gente pode escrever dessa forma, e aí você de alguma maneira tem que descobrir quem são esses valores, né? Descobrir quem são os valores. Se você deriva esse camarada uma vez, né? Você deriva uma vez, então você tem ds dt, dst dt, né? Vai ser igual a b mais 2ct. Beleza? Só que isso aqui é velocidade, né, meu amigo? Isso aqui, a derivada da posição em relação ao tempo é a famosa velocidade em função do tempo aqui, né? Velocidade em função do tempo ali, tranquilo? Essa é a sua... e aí você já tem, né? Você já tem aqui o que seria a sua velocidade em função do tempo, e você já tem a outra equaçãozinha ali, né? Morreu, né? Olha só, velocidade em função do tempo tá ali, V0 igual a t. E aí você tem aqui embaixo, Vt é igual a B mais Ct. Pô, isso aqui já morreu tudo aqui, né? Que você pega esse camarada aqui, você que não pegou a ideia, pega esse cara aqui. Agora você iguala essas duas equações. Iguala de maneira idêntica, né? Você faz uma identidade entre as duas. E com essas duas relações aqui, você tem que B é igual a V0, perceba aí, B igual a V0. E o que está multiplicando o T numa? É o A. E na outra, o 2C. Pô, meu amigo, 2C é igual a A. Né? Aqui você faz uma identidadezinha bem tranquila, bem sossegada, e você chega nessa conclusão. Se você coloca S0, né, para colocar aqui um S0, você descobre que T é igual a 0, aqui T é igual a 0 e vai sobrar só o A. Então você chama o A de S0, né? Se você bota bem tranquilo aqui, né? S0 é igual a S0, né? Uma maneira de você escrever isso aqui, né? Acontece isso, você percebe em livros que é isso mesmo que acontece, né? Então, para fechar aqui o balão, você tem que ST é o A que a gente inventa aqui, que é S0, mas é o S no T igual a 0, né? Mais BT, né? O B é o próprio V0, então você tem aqui que é V0T, mais o C é A sobre 2, né? A sobre 2 T ao quadrado, né? Olha só que interessante, a gente descobre essa parada aqui sem muitos problemas. Pessoal, movimento retilíneo uniformemente variado, você tem equação da velocidade, equação da posição, são as famosas equações horárias, a gente vai ver isso aí direitinho em gráficos, e basicamente é isso, os conceitos são esses, eu espero que vocês tenham entendido aí na moral. Sem problema, tranquilo? Galera, bons estudos sempre, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês, tchau, tchau.